Questão de sobrevivência. A era da informática está com seus dias contados, até porque a tecnologia deixou de ser um diferencial para tornar-se necessidade básica de vida das empresas e das pessoas. Inicia-se aqui a era da inovação, onde o algo mais e o poder da diferenciação é cada vez mais difícil de ser identificado em meio ao tsunami incontrolável de informações e oportunidades geradas pelas mais diferentes formas de negócios. As chances antes visíveis nos negócios da velha economia perdem espaço e status para as oportunidades mutantes e ocultas nos negócios da nova geração. O poder de percepção e reação dos novos empreendedores tem uma dinâmica incessante e a capacidade desses novos empresários de processar ideias, fatos e oportunidades deve ser infinitamente maior que a de nossos não tão longínquos antepassados. A informação, ao longo do tempo, sofreu uma enorme mudança de paradigma. De 1900 a 1945, as coisas mudavam a cada 45 anos. De 1980 a 1990, estima-se que as coisas se alteravam a cada 10 anos. E a partir de 2006, a informação, os acontecimentos deixam de ter relevância a cada 2 anos. Novas ideias e grandes insights correm o risco de envelhecer rapidamente se não forem imediatamente colocados em prática. Grandes sucessos hoje podem não fazer mais parte do amanhã. Alguém lembra da Olivetti, diga X para Polaroid, ou dê um presente para o seu filho, um Atari? Inovar é buscar algo a mais para o consumidor. Participação ativa, como a interação na exibição de um filme em 3D, por exemplo, a praticidade e opção em um pay-per-view e a comodidade e conforto através de um comércio eletrônico em geral. As possibilidades são infinitas e cabem em qualquer lugar. Por isso, o Brasil deve caminhar a passos largos em direção à inovação. Hoje, o país investe apenas 1% do PIB, segundo o estudo Políticas de Incentivo à Inovação Tecnológica do Brasil, que foi realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. A meta para 2012 é de ampliar esse investimento através de leis de incentivo para algo em torno de 1,5% do PIB. Um aumento significativo, mas ainda muito longe das nações inovadoras, como a Alemanha, como o Japão e Estados Unidos, que destinam algo em torno de 2,4% do PIB em investimentos voltados à inovação. O princípio da inovação é uma via de mão dupla e ele não trafega apenas no ramo da informação e da tecnologia. Inovar pode ser, por exemplo, pensar novo usando o velho. Nesse quesito, o caso mais emblemático nos últimos anos é a reviravolta das velhas e quase esquecidas sandálias havaianas, que passaram em pouco tempo a ser uma nova coqueluche mundial. Inovar não significa exclusivamente investimento em tecnologia e informação. Inovar é desconstruir, é emancipar os preconceitos, é transformar o óbvio em obsoleto e enxergar as oportunidades sob uma nova ótica. Inovar é estar isento para pensar nas oportunidades, independente de classe social, do credo, da etnia ou da formação profissional e escolar de cada um no mercado. Inovar é buscar novas chances onde ninguém ousa encontrar. Termina aqui o nosso primeiro bloco, daqui a pouco eu volto. Até já! A Argentina arrumou uma grande encrenca. O acordo que fundou a União Europeia estabelece que a instituição tem de ser solidária com as empresas dos países membros. Agora, a companhia YPF da espanhola Repsol foi expropriada e a União Europeia terá de tomar medidas contra a Argentina. A Espanha entrará em tribunais internacionais e não é fácil medir aí os danos no curto prazo causados ao país por uma ação desse tipo. Eles são de médio e longo prazos, porque os investidores passam a não confiar mais na Argentina e têm medo de colocar o seu dinheiro lá. Se o governo rasga contratos, desrespeita o que está escrito, pode fazer isso com qualquer empresa.
Até a maneira como a Cristina Kirchner fez a expropriação foi complicada. Na semana passada, o presidente da Repsol esteve na Argentina para tentar falar com a presidente, mas ela não o recebeu. Ele acabou sendo recebido e falando com o ministro do Planejamento, que garantiu que não haveria expropriação. Mas ontem mesmo o próprio ministro foi nomeado interventor da YPF. O representante do governo argentino na empresa entrou na sala dos espanhóis dizendo para que fechassem as gavetas e saíssem, e a partir daí foram expulsos. A Argentina já fez isso com outras empresas recentemente. O governo estatizou os fundos de pensão, depois ele quebrou a autonomia do Banco Central, que passará a financiar o governo. O país poderia ter usado o seu poder de regulação, ter negociado, ter comprado ações, menos ter expropriado a empresa, uma prática que é dos anos 50. Cristina Kirchner está seguindo os passos de Hugo Chávez. Hoje a Argentina é um país sobre o qual há insegurança jurídica e o que é bastante perigoso. Termina aqui o nosso segundo bloco, eu volto daqui a pouco, até já. A queda dos juros. A presidente Dilma enfatizou a palavra tecnicamente quando disse que não via razão para spreads tão altos quanto os brasileiros com relação aí às taxas de juros. Convenhamos, as taxas cobradas pelos bancos dos seus clientes em qualquer modalidade de crédito são gigantescas. Não tem qualquer relação com o que é praticado em outros países, às vezes pelos mesmos bancos. O sistema bancário põe no balcão suas justificativas para o preço do dinheiro. No spread, dizem eles, estão embutidos o custo dos impostos, os gastos administrativos, o risco de inadimplência, o peso do recolhimento compulsório ao Banco Central. É verdade que os impostos são altos, o compulsório muito grande e o risco de inadimplência aumentou um pouco. Com todos os 9 fora, o que os bancos cobram tecnicamente não faz sentido. O mercado bancário brasileiro é super concentrado. 5 bancos engolem a parte do leão da intermediação financeira. Isso é campo fértil para a inércia e os abusos. Há pouca transparência sobre as taxas, as tarifas, os juros e contratos. Todos tratam mal os clientes. Esses são defeitos de um ambiente sem competição. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica estão fazendo um movimento ousado de derrubar as taxas de juros. Está claro que fizeram isso porque a presidente mandou. Mas se fizerem bem feito, pode ajudar a criar um saudável ambiente de competição num segmento em que a falta da concorrência provocou inúmeras distorções. Não há almoço grátis. Os lucros do Banco do Brasil vão cair. O acionista receberá menos dividendos, seja ele o Tesouro ou o pequeno aplicador em ações do Banco do Brasil. Mas algumas explicações do banco são bem razoáveis. Os juros do cheque especial também vão cair. No caso da Caixa, se promete anunciar o corte dos seus juros e taxas em breve. Aliás, as duas instituições apostaram corrida para saber quem oferece mais rapidamente as menores taxas. Tecnicamente falando, o que os dois disputam é quem agrada mais e mais rapidamente a presidente Dilma. A Caixa Econômica Federal é 100% do Tesouro. Isso significa que se ela errar a conta, será paga pelos contribuintes. Como disse, não há almoço grátis na economia. Alguém paga a conta e recentemente a Caixa teve aí um caso que foi uma grande atrapalhada. Ela pagou caro para ser sócia de um banco falido. Quando o rombo apareceu, meses depois, a conta foi paga em parte pela instituição e em parte pelo dinheiro do público, administrado inclusive pelos bancos, no caso Fundo Garantidor de Crédito. O movimento dos bancos públicos de agitar o mercado bancário com o aumento da competição pelo crédito tem 2 cenários possíveis. Um primeiro cenário é o cenário perigoso, pode levar a prejuízo dos acionistas e os contribuintes, inclusive incentivando o endividamento excessivo de famílias e empresas. E o cenário bom é que pode ser o início de um saudável e sonhado processo de reduzir o custo do dinheiro no Brasil. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para críticas, sugestões ou dúvidas, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.